Ora então, estamos de volta e vamos para o terceiro e último painel da manhã de hoje sobre os novos desafios da transição energética. Já tenho aqui João Marcos Mendes, sócio da PLMJ, Pedro Moraes Leitão, CEO da Lisboa, Luís Pinho, CEO da Elexia, João França, Sales Manager Portugal da Ginkgo Solar e André Silva, Head of New Energy da Gold Energy. A moderação vai ser de Ana Batalha Oliveira, editora Capital Verde. Obrigada. Então, aqui estamos para falar sobre os desafios da transição energética, que são inúmeros, portanto podemos passar aqui a tarde toda, mas vamos tentar mais ou menos 3, 4 tópicos. Começava pela questão mais óbvia, que é, ultimamente, o que mais tem interferido com a questão da transição energética é a crise energética. E então perguntava já ao João, e estendia a pergunta aos restantes a seguir, se considera que esta conjuntura que estamos a viver de crise energética está a incentivar o investimento em energias verdes, porque são uma alternativa ao gás, por exemplo, que nos tem falhado, ou se também está a servir de alguma forma de obstáculo e pela se calhar menos margem de investimento, tendo em conta os problemas económicos, por exemplo. Gostava de ter a sua visão sobre esta questão. Obrigado, Ana, e obrigado pelo convite de fazer parte do painel. Eu diria que, do ponto de vista político, há um incentivo, em face deste cenário de crise, à transição energética, e isso é visível na política europeia, no programa REPowerEU. Há uma consciência de que a única forma sólida de nos conseguirmos pôr imunes da dependência de terceiros relativamente a combustíveis fósseis é apostar na descarbonização. E os objetivos são cada vez mais ambiciosos nesse sentido. Portanto, é indiscutível que, desse ponto de vista, há um fomento da transição energética com a situação que vivemos. Depois existe a realidade e os desafios que vemos e que nos são lançados. E o mais premente é a subida das taxas de juros, com a maior dificuldade de obtenção de preços competitivos a nível de financiamento. Isso traz consequências. Vimos agora em Espanha, por exemplo, um leilão solar que pela primeira vez ficou praticamente deserto. Porquê? Porque os preços de financiamento que hoje em dia são praticados não permitem que os promotores façam projetos ao nível de preços a que, por exemplo, nos leilões portugueses se viam forçados a fazer. E o preço de 45 euros megawatt-hora se calhar já não é suficiente. E por outro lado, o mercado, pelos preços atuais que o proporciona, se calhar é um atrativo maior, ainda que com bastante mais risco do que leilões. E, portanto, há aqui desafios. Agora, eu diria que há uma consciência de que esta transformação é invariável. Há cada vez maiores exigências a nível de taxonomia e regras de reporte ambiental exigíveis às empresas que tornam a aposta nestas tecnologias, que direcionam o investimento para estas tecnologias, agora com bastantes desafios. E só para começar, daria esses. Então, no curto prazo, de facto, os desafios sentem-se. Médio e longo prazo será melhor em termos de perspectivas para o investimento? Sim. Eu diria que nós temos que resolver uma série de problemas antes e que não se resolvem unicamente por ditar-se a nível europeu que, por exemplo, os projetos de licenciamento devem ser de 2 anos no máximo, ou de 3 meses. Quer dizer, há uma série de problemas que temos que resolver. E o primeiro dos quais é, e cada vez mais é esse o impasse, o problema do licenciamento. A gente fala das dificuldades do licenciamento, da falta de pessoas da administração pública. Agora, é preciso ver que quando a União Europeia nos diz assim, olha, os projetos solares têm que ser licenciados no máximo em 2 anos. A União Europeia, ao dizer isto, não nos está a impor que ponhamos na lei que os projetos têm que ser licenciados em 2 anos. Isto não produz efeito nenhum. Tem que reforçar as suas equipas, que dotar a administração pública de uma máquina eficiente, por forma a conseguir ter pessoas que façam tramitar os processos. Entendo. E hoje em dia isto não está a ser possível. Exato. Os processos ficam parados. E com o nível de investimento também em redes que vamos ter que ter, grande parte destes projetos que vamos desenvolver dependem da expansão da rede, do reforço da rede, que também tem exigências de licenciamento. Não vai ser possível cumprir estes objetivos se não tornarmos a máquina das entidades licenciadoras, estas aqui em causa, e estamos a falar da DGG à cabeça, e também da APA e do ICNF, em certa parte,
aptas, com mais recursos, a gerir estes processos. Senão os promotores podem ter toda a boa vontade, os processos de licenciamento podem ser todos bem instruídos, que a coisa pode não andar. E eu acho que o Estado tem que olhar para as imposições da União Europeia como imposições de fazer algo mais do que escrever uma coisa numa lei. Passava então ao Pedro, num olhar mais sobre os comercializadores, que também têm sido bastante castigados, por exemplo, com os preços grossistas, que é uma das consequências desta crise energética. Então, como é que olha esta questão do investimento? Se está mais afetada ou até benevolente? Deixe-me dizer, obviamente que os comercializadores foram castigados, não é, pelo mercado, mas quem foi realmente castigado foram os consumidores. Esta é que é a dura realidade. Quanto à introdução de energia renovável no mercado ou de procura, notou-se que realmente as pessoas e as empresas acordaram para a necessidade do autoconsumo. E acordaram também porque realmente houve regulação que permitiu que as coisas começassem a avançar com mais celeridade. Não está tudo feito, é preciso desburocratizar os processos de venda de excedentes dos autoconsumos, mas eu posso lhe dizer que a Lisboa, neste momento, compra excedentes a cerca de 1.500 autoprodutores. No último ano, comprou mais de 5 gigawatts de eletricidade solar e colocou na economia mais de €500 mil através disso. Neste momento, isto é diário, estamos quase a chegar aos 2.000 autoprodutores. Aliás, aproveito para fazer aqui uma nota que a Alexia é um dos nossos parceiros, a quem compramos energia dos projetos de autoconsumo que promove, mas muitas outras, maioritariamente residencial. Estamos a falar desde o cliente que tem 1 kW em casa até à empresa que tem 1 megawatt no telhado. E, portanto, notou-se realmente com esta altura extraordinária que vivemos, que a procura é muita. Parece-nos que falta muita capacidade de instalação no país. Não estou a dizer que falte equipamento, parece que sim, também, nomeadamente inversores e painéis, mas isso tem a ver tudo com a conjuntura onde estamos a viver hoje. E como o João bem dizia, esta conjuntura fez subir tudo. E pegando aqui na última parte do que o João dizia, tem toda a razão. Não vale a pena dizer que se tem que licenciar, seja o processo grande ou o processo pequeno em X tempo, tem que se dotar os organismos que são responsáveis por esse licenciamento das condições para o fazerem. Isto tem sido dito por toda a gente que está envolvida no setor, que realmente é preciso desburocratizar, acelerar e dotar as instituições do que necessitam para fazer. Quanto a esse ponto, também deixem-me só dizer que temos visto um esforço grande por parte do Governo em fazer esse acelerar para que não percamos o comboio das renováveis em Portugal. Mais uma vez, que já aconteceu por Mas, pelos vistos, não está a ter grande resultado. Não, está. Ouça, o grande problema, por exemplo, vender um excedente em sua casa, o grande problema é que tem um processo igual à venda de energia de uma grande central solar. Igual. A Lisboa tem que gerir com o mercado ibérico de energia, tem que gerir com a REN, tem que autenticar assinaturas, portanto, isto é que é preciso desburocratizar. Fez o caminho, foi o que pareceu melhor na altura e o que sabemos, e vamos falando com a REN, inclusivamente, é que se está a tratar de desburocratizar essa parte. Porque nós também temos clientes que desistiram de vender a energia por causa desse processo. O que quer dizer que a energia que eles não estão a consumir se está a perder. E não é a altura de perdermos energia. Exatamente. Essa questão da burocratização voltaremos com certeza mais tarde, mas para já, então, passando a olhar mais sobre, se calhar, a cadeia de fornecimento, também uma das questões que já vem até da pandemia e que acredito que ainda se nota hoje é o custo dos materiais para avançar com esta transição energética. Então, perguntava-lhe, mais uma vez, se acha que é uma boa altura para o investimento proliferar ou isso tem sido um dos entraves? Eu digo, depende, porque há aqui um paradigma que é, até há 2 anos atrás, nós e outros operadores de mercado que promovem projetos de autoconsumo e investem em projetos de autoconsumo, como a Alexia,
tínhamos uma dificuldade muito grande que no processo de decisão das empresas eles decidissem efetivamente a fazer essa mudança, a produzir em parte a sua própria energia. Portanto, apesar de ser economicamente viável e ecologicamente sustentável, havia muita dificuldade no processo de decisão. O que mudou agora, porque a energia subiu exponencialmente, é que todas as empresas querem fazer a mudança. E todas as empresas querem fazer a mudança ao mesmo tempo. E o que está a acontecer neste momento é que há interesse das empresas, há muita vontade, há pressão, portanto, e isto vem do C-Level, vem do CEO a pressionar para haver esta mudança. Há interesse de empresas como a Elexia em implementar projetos, mas desde Covid e efeitos de Covid e disrupção na cadeia logística até aos processos administrativos, neste momento não há capacidade de entrega. Ou seja, há falta de materiais, mas vão falar um bocadinho sobre isso, acredito, e começamos a ter um problema grave em Portugal e que temos de ter uma visão para além de Portugal e que é na Europa e não só na Europa, que é recursos humanos. As empresas hoje, a nossa empresa, tem muita dificuldade em contratar recursos qualificados, quer do ponto de vista de desenvolvimento, de engenharia, de instalação e de construção. Ou seja, em toda a cadeia de valor, neste momento, há falta de recursos em Portugal. Mas se formos a Espanha, há falta de recursos. E se formos a Espanha, a França, há falta de recursos. Portanto, é transversal. Todas as empresas na Europa e não só na Europa estão a querer fazer o mesmo movimento ao mesmo tempo. E, portanto, estamos num momento em que toda a gente quer, mas não se consegue fazer. Mas porque são capacidades novas que ainda não estão suficientemente desenvolvidas nas universidades e... Eu acho que mais da capacidade nova que se está a produzir nas universidades, tem que haver um esforço maior de reconversão das skills que existem neste momento. Ou seja, há setores que vão ter que ceder pessoas, vão ter que ceder recursos requalificados para trabalhar em energia, para trabalhar em todos os processos de energia. Eu diria que, neste momento, esse é um dos grandes bottleneck nos processos. Por outro lado, as empresas hoje estão a decidir, ou estão a querer decidir, com a pressão do preço de energia, assumindo que nos próximos 2 anos, 3 anos, há alguma estabilização do preço de energia, este drive vai voltar a sair das empresas. Ou seja, podemos estar aqui a falar de uma elasticidade da substituição dos equipamentos e da produção de energia na indústria em Portugal, por exemplo, e na Europa, mas podemos ter um efeito rebound, que é assim que, eventualmente, a energia baixar de preço até um ponto em que esta substituição de equipamentos ou de forma de produzir energia não seja tão economicamente interessante para as empresas, se voltem a métodos anteriores que são economicamente mais interessantes. Portanto, esse eu diria que é o risco que pode acontecer nos próximos anos. Então, voltando ao lado dos comercializadores, a crise energética, de que forma é que tem influenciado o investimento no vosso caso? O que se nota, e aliás, na sequência do que tem sido vindo falar, e realmente os números comprovam isso, ou seja, o investimento em autoconsumo, nós tivemos cerca de 24 mil instalações de autoconsumo em 2021 e mais do que dobramos as instalações este ano, já vamos em quase 50 mil instalações para autoconsumo. E, na minha opinião, há 2 grandes fatores. Um dos principais, obviamente, é o preço da energia, como falamos aqui. E só para dar uma ordem de grandeza, nós estamos a falar de energia que no início de 2021 andava à volta dos 30, 40 euros por megawatt, chegou aos 400, aliás, foi acima dos 400, e que agora está mais ou menos nos 110 euros por megawatt. E isso realmente é um dos principais fatores, porque o fator económico é fundamental para qualquer investimento, e isso torna que o retorno do investimento no solar muito mais apetecível. Depois, o solar, que anteriormente era sempre muito fruto de apoios, de subsídios, também este ano, e mais focando agora no mercado residencial, no mercado para os particulares, houve alguns apoios nesse sentido, nomeadamente o programa de edifícios mais sustentáveis do Governo, que realmente ajudaram a promover. Esse programa teve uma procura que foi alargado várias vezes, assim como, mais recentemente, a redução do IVA para 6%. E isso tem realmente levado aqui a um grande investimento no solar. Agora, o investimento no solar traz depois, também como o Pedro referiu há pouco, o desafio ao excedente de produção. E para o excedente de produção, basicamente há 2 soluções, ou se armazena para se poder consumir à noite, ou então podemos vender esse excedente ao comercializador. A componente de armazenar no edge, na casa do cliente, ainda é algo que, economicamente, o retorno do investimento nas baterias é muito demorado, e a tecnologia atual, onde as baterias têm ainda tempos de duração são relativamente baixos,
pelo menos muito mais baixo no solar. Os painéis solares têm tempos de vida superiores a 25 anos, as baterias não acontece o mesmo. Por isso, efetivamente, para o mercado particular, a venda do excedente é uma das componentes fundamentais para ajudar ainda mais a este tipo de investimento. Só é que realmente vender o excedente, e como particular, passando eu próprio pela experiência da venda do excedente, ter que abrir atividade nas finanças, ter que fazer toda essa burocracia e depois do lado comercializador todos os trâmites que é necessário, mesmo tratando-se de uma pequena instalação em que o excedente de produção é bastante irrisório, digamos assim, é uma burocracia tremenda. Nota-se que há aqui algum esforço por parte do Governo, nomeadamente a partir de janeiro irá haver uma isenção ao nível do IRS da venda dos excedentes de produção, mas toda a burocracia ainda continua e todo esse processo ainda continua e realmente aí temos que agilizar e ir um bocado mais além. Só para finalizar, e ainda em termos de apoios, também é algo que pouca gente conhece, mas desde janeiro de 2020 que a legislação portuguesa já permite que toda a energia que é injetada na rede possa ser descontada no consumo, mas em períodos de 15 minutos. É o termo técnico de net metering. Há alguns países europeus que estão a aplicar isso mais além, em que permitem em 24 horas tudo que é injetado na rede poder ser reduzido no consumo. Isso também são outro tipo de medidas que realmente vão tornar aqui o racional económico no investimento solar ainda maior e vão fomentar ainda mais este investimento, que é necessário. É a única forma de realmente terminarmos esta dependência que temos de energia externa e de energia altamente poluente. Portanto, há incentivo ao investimento o suficiente para ultrapassar algumas dificuldades, mas... Incentivo sim, agilização nos processos é que acreditamos que ainda falta aí uma componente. Então, voltando à parte do fornecimento, especialmente aqui o João França, representando a Ginkgo Solar, faz sentido perguntar que esta crise energética, todas as tensões geopolíticas envolvidas, a China tem-se posto um pouco de parte, mas obviamente está cá e tem o seu papel relevante. E ele perguntar então, como existe também esta grande dependência, nós dependíamos do gás russo, continuamos a depender muito do solar que vem da China. E por isso perguntava-lhe, mais uma vez, em termos de o investimento que precisamos agora para a transição energética na Europa, se as relações com a China podem ser também um entrave ou se há formas de ultrapassar essa questão. Bem, obrigado pela pergunta, Ana. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. É um gosto aqui estar. Bem, eu ia fazer essa declaração de interesses, mas a Ana já o fez. Eu represento um dos maiores fabricantes de painéis solares, que é chinês. Aliás, os maiores são todos chineses. Relativamente à crise energética, deixe-me só dizer que isto foi um boom muito grande por causa da questão do Covid, seguida da guerra na Ucrânia, no conflito na Ucrânia. Foi um boom muito grande de procura. Finalmente, quer dizer, antes de todas estas situações, eu não me lembro de alguém prestar atenção a uma fatura de energia. Okay? E eu penso que o colega Luís partilha essa opinião comigo. Portanto, de repente existe uma atenção redobrada ao tema da energia, de onde é que ela vem, quanto é que ela custa, e existe um abrir de um novo horizonte, que é a possibilidade de nós produzirmos a nossa própria energia ou parte dela. Tudo isto leva a uma procura dos materiais que permitem, à procura da tecnologia que permite que isso aconteça. Uma grande parte dessa tecnologia, dessa capacidade de produção de tecnologia, está na China. Aliás, a matéria-prima, que é o silício, que é a parte mais importante do painel solar, na verdade, as grandes reservas mundiais dessa matéria-prima estão na China. Portanto, eu não vou aqui tocar nas questões políticas, porque são políticas. Eu vou tocar na parte prática de negócio, de comércio internacional. Eu acho que aqui toda a gente concorda que a China está sempre pronta a servir todo o mundo. E o que as pessoas não estavam habituadas a pensar é: eu quero uma coisa, eu quero instalar, eu quero um produto e vou ter que esperar.
Portanto, existe toda esta questão da produção do outro lado do mundo, mais o seu transporte, que demora o seu tempo. Okay? E demora mais agora. Não, agora já está. Não, já estamos a voltar a níveis pré-Covid. Também já estamos a voltar a nível de preços de transporte pré-Covid, o que é ótimo. E juntando a isso o preço, neste caso do painel solar, também já está a descer consideravelmente, por causa que finalmente temos a matéria-prima, o silício, a atingir o mesmo nível da procura destes fabricantes, que não acontecia até há muito pouco tempo. Okay? Portanto, qualquer situação, qualquer quebra nesta cadeia de fornecimento, qualquer surto de Covid na China, afetava, nós sentíamos logo aqui um impacto muito grande. Portanto, isto para dizer, voltando à questão da crise energética de impulsionar este mercado, isto para dizer que sentimos um aumento de procura astronómico, em Portugal também, mas eu partilho com os meus colegas responsáveis pelos outros países na Europa os números são astronómicos em países como Polónia e Alemanha. Okay? Portanto, existe um grande foco dos fabricantes servirem esses mercados primeiro e depois os mais periféricos. Okay? E nós temos, como todos os outros materiais, sofremos um bocado por causa disso. Não temos o mesmo nível de encomenda, não temos o mesmo pipeline, não pagamos o mesmo. Mas por uma questão logística? Por uma questão logística, primeiro porque, repare, não sei se as pessoas têm esta ideia, mas grande parte de tudo que vem da Ásia para em Roterdão. Primeiro, não veio direto a Sines, não veio direto à Grécia, poderá ir, mas fica em Roterdão primeiro. E quem está perto de Roterdão serve-se primeiro. Ok. Mas supostamente o Porto de Sines tem as mesmas capacidades do Porto de Roterdão, portanto é uma... Sim, mas os armadores não estão, nem nunca estiveram formatados para ter os seus hubs em Sines. Certo. É ok. Então vamos voltar a uma questão que todos puseram. Falaram de burocracia a mais, de problemas com licenciamento de simplificações e, portanto, dentro de duas grandes questões que temos aqui, que é a parte do licenciamento. Os leilões foram feitos, mas os projetos estão imensamente atrasados, estão a demorar muito a chegar ao terreno. E temos a outra questão do próprio licenciamento de novos projetos que o Governo avançou com uma simplificação, mas que líderes de grandes empresas do setor, nomeadamente Greenvolt e EDP, já disseram que sim, apoiam logicamente qualquer simplificação, mas duvidam da implementação no terreno, que acham que é aí que estará a grande dificuldade. E, portanto, destas duas problemáticas, pedia que a cada um de vocês que me dissessem uma forma que vem de desbloquear problemas burocráticos nestas áreas. Sim. João. Posso começar eu, então? Sim. Eu vejo como os três principais problemas de licenciamento de renováveis, e aqui se penso mais no utility scale, se calhar se pensasse na escala distribuída, o problema dos excedentes é um problema, e é o problema mais premente, e diria que é essencialmente um problema de capacidade de rede e da forma como esse tema é abordado pelos operadores de rede, são a falta de capacidade de rede, não existe neste momento em Portugal capacidade, o licenciamento municipal e o licenciamento ambiental. A nível do licenciamento municipal, as medidas que têm sido tomadas pelo Governo acho que vão no bom sentido e são capazes de desbloquear o problema que se estava a avolumar. A ideia de criar, no fundo, não é criar, mas de dar uma referência de um máximo de 2% da ocupação da área do município, não é bem assim que está gizado na lei, mas não vale a pena entrar em pormenores. É uma boa ideia. O pagamento aos municípios de uma compensação grande pelo Fundo Ambiental também é uma boa ideia. Esse problema acho que está bastante atalhado. O problema do licenciamento ambiental, não. Eu acho que esse problema vai continuar a existir. A transição energética não pode ser feita à custa da biodiversidade.
E isso não pode ser posto em causa, como é evidente. Não vamos agora ter o país cheio de painéis e sem florestas, sem atividade agrícola, isso não faz sentido nenhum. E minaria a própria transição energética, porque ninguém aceitaria isso. Coisa diferente é termos reservas agrícolas nacionais num sítio onde não há nem nunca houve nenhuma atividade agrícola, sobreiros, que são espécies sacramentais neste tipo de processos, que estão em péssimo estado e, na verdade, são povoamentos desordenados, sítios industriais ocupados em zonas de rede Natura 2000, como existe em Portugal. Há um descolamento entre aquilo que estes regimes visam proteger e aquilo que existe efetivamente no local, em alguns casos, não em todos, mas em alguns. E acho que, por exemplo, as go-to areas, que é um regime que se pensa agora criar, no sentido de criar uma avaliação para espaços onde, especialmente talhados para estas renováveis, são uma boa ideia, mas as renováveis vão ser sempre dispersas pelo país. Isto não vai resolver todo o problema. E aí o que é que temos que pensar? Temos que pensar em analisar se realmente as restrições que existem fazem sentido e estão no local correto. Porque não faz sentido bloquear projetos dizendo RAN não, sobreiros não, quando aquilo que lá existe efetivamente não é assim tão relevante e com medidas de mitigação até pode ser criado noutros locais. Portanto, acho que esse é um problema que pode ser, que é um problema complexo, mas que existe no problema do licenciamento ambiental, para além do reforço de meios da APA, que está a ser feito mais do que na DGG. E depois temos, por último, o problema da capacidade de rede. Em Portugal não há rede. Quando desenvolvíamos eólicas havia imensa rede e facilmente se alterava de um ponto para o outro. Agora não é possível, está tudo a 100%. Mesmo os projetos de leilão e de acordos, a capacidade de rede que só vai existir em 2024, 2026, 2028, nos novos. Bem, nos que vêm a seguir há de ser só 2030, se não houver atrasos. A hibridização, não é a única solução? Exato, eu acho que claramente é. Ou seja, nós estamos a construir, no fundo, novas autoestradas, que é nova capacidade de rede, mas temos a capacidade que existe, em certos casos, fortemente subutilizada. Uma central renovável ocupa 20, 25% se muito o ponto de recepção onde injeta na rede. Uma térmica poderia ir até aos 100%, porque é controlável a forma como injeta na rede, desde que houvesse procura. A hibridização, o sobreequipamento, o reequipamento, são as formas de se conseguir atingir esse objetivo e eu, pessoalmente, acredito especialmente na hibridização. Mas é preciso fomentar esse tipo de soluções para otimizar a capacidade de rede que existe, se for possível, acelerar os projetos. Porque senão temos aqui um grande impasse, um grande bottleneck, como se diz, não há tradução literal para português, neste tipo de projetos. Muito bem, então 3 problemas, 3 soluções para a Lisboa. Qual um problema, uma solução? Olha, isto foge um bocadinho daqui da atividade da Lisboa, mas eu também trabalho no licenciamento solar noutra empresa. O João parece que copiou os meus apontamentos, porque concordo em absoluto com o que tu disseste, com uma nuance. Eu não sei se deviam ser as go-to areas. Eu acho que deviam ser realmente as don't go-to areas, mas exatamente como tu disseste, tem que se rever nacionalmente quais são as áreas em que efetivamente não podemos, de maneira nenhuma, sequer tentar o licenciamento, e eu sei que já há algumas, não é? Mas, se quiserem, ou seja, onde não há disponibilidade absolutamente nenhuma para fazer um licenciamento, seja de energia solar, seja de eólica, para que seja dito que esteja num plano nacional, não é um plano concelhio, não é um plano distrital, é um plano nacional. Porque, e agora numa ótica mais de comédia, nós estamos num país, eu não vou chamar os portugueses de bananas, mas de bananas, que são as pessoas que dizem build absolutely nothing anywhere near anything. Portanto, nós temos este problema. Ninguém quer uma central solar no quintal atrás. Porque eu conheço situações em que os senhores dizem não quero isso aí porque eu ouvi dizer que isso causa cancro. E é assim, e é assim. Mas isto é desde esse tipo de pessoa até ao município que por algum motivo não quer ali. Mas as coisas não podem ser geridas assim. E como o João disse também logo no início da intervenção dele, eu considero que está a ser muito bem ultrapassada alguma dessa resistência,
dos municípios. Há aqui a questão da compensação, que é bastante interessante para os municípios, seja para projetos grandes, seja para projetos pequenos. Foi com prazer que vi que este novo 72, o 72 de 2022, que alterou o 33, ou 30, não sei, como eu trabalho 30. Nas duas coisas, é o 30 e 33, que alterou, que veio também contemplar os projetos até 1 megawatt, que as chamadas unidades de pequena produção, as UPPs, que não estavam contempladas no 15 de 2022, que regulou as coisas mais abrangentemente. Portanto, tudo o que o João disse vai de encontro a isto. Nós, portugueses, temos um recurso endógeno, tal como os espanhóis têm, os italianos, todo o sul da Europa. Nós temos que o saber aproveitar, obviamente sem entrar em conflito com a natureza de uma forma absolutamente louca, não é? Então, nós temos que ter sítios onde não podemos fazer, e as pessoas têm que começar a perceber que há maneiras de minorar. Não há energia renovável sem impactos no território. Isso é que as pessoas não podem, têm que largar essa ideia. Só há energia renovável com impacto no território. Hoje não quero uma central solar atrás. Qualquer dia podem lá ter uma de biomassa ou uma micronuclear, como se fala por aí, não é? Portanto, temos que fazer o caminho. Eu acho que o caminho está a ser bem trilhado neste momento. Tenho pena que isto não tenha acontecido, o licenciamento, a revolução do licenciamento não tenha acontecido há 10 anos, mas realmente verifica-se que o caminho está a ser trilhado e que há possibilidades de termos um resultado favorável. Pronto. Só falta mais e melhor análise sobre o território e as possibilidades. O João disse muito bem, a questão do impacto ambiental, ainda, embora esteja em consulta, já passou consulta pública do Simplex Ambiental, que vai facilitar, não quer dizer facilitar para não ser mal entendido, vai agilizar algumas situações que não merecem tanta proteção como hoje o impacto ambiental obriga, não é? E isso parece-me que será um passo em frente bastante importante e que poderá depois culminar, obviamente, numa análise. Mais uma vez, tem de ser nacional. Temos que nos deixar de termos as nossas quintinhas, o distrito de Viseu quer uma coisa e o de Faro quer outra. Não, temos que ter uma visão estratégica nacional. Entendo. Luís, ideia para desbloquear aqui estas questões? Não me resta muito para dizer depois do João e do Pedro, mas se eu me focar apenas na produção descentralizada, o autoconsumo, que é a nossa atividade core, vejo com bons olhos todas as alterações que foram induzidas nos últimos 2 anos. Passamos da aberração de termos projetos construídos, comissionados tecnicamente, mas que não podiam operar porque faltava uma licença de exploração. E que, teoricamente, de acordo com a lei, tem que ser emitida em 30 dias, e nós esperamos 6, 7, 8, 9 meses até as licenças serem emitidas. E, portanto, do ponto de vista de uma empresa que faz um investimento, ou de uma Elexia que investe num projeto, num cliente, que temos expectativas de retorno, obviamente, isto era era grave, isto era muito grave. E isso vai-se resolvendo, ainda não está resolvido, os prazos já são mais curtos, já são quase aceitáveis, nós tendemos, portugueses, a aceitar os atrasos, é pena. Uma mudança recente e que está a ter um impacto muito positivo, que era outra aberração, que era colocar painéis fotovoltaicos na cobertura de parques de estacionamento. Ou seja, cobrir os parques de estacionamento, em vez de com umas lonas, como nós vemos nas superfícies comerciais, com painel solar. E, portanto, para colocar lonas não havia qualquer tipo de entraves, qualquer empresa fazia isto, qualquer superfície de retalho fazia isso. Quando vamos querer fazer fotovoltaico, não pode ser, porque há câmaras municipais que dizem isto é considerado área bruta de construção, vocês têm que pagar uma licença por metro quadrado de construção, e a maior parte dos projetos barravam neste processo. Nós tivemos, objetivamente, casos em que demorámos 2 anos a conseguir solucionar um problema destes, porque havia uma autarquia que dizia que uma cobertura de parque de estacionamento era área bruta de construção e para um projeto de um investimento de 300 mil euros, a autarquia pedia licenças camarárias no valor de 150 mil euros. Portanto, isto mata o projeto, isto mata o interesse das empresas em fazer coisas. As últimas alterações vêm a solucionar isto. E por isso,
acho que estamos aí na boa direção. Acho que falta ainda passar das palavras aos atos. Temos a regulação, mas o que sentimos é que continua a haver falta nos serviços administrativos de JEGs, etc., capacidade de resposta. Acho que é aí que tem que ser feito um investimento e que é urgente. Ele é primordial para que as empresas continuem interessadas em investir e avançar com estes projetos. Entendo. André, está otimista com os resultados da simplificação do licenciamento? Não, antes disto, só o tema do licenciamento, eu gostava só aqui de complementar um ponto que foi inicialmente abordado pelo João, do impacto ambiental. E na Gold Energy, a nossa abordagem, também, em termos de escala, acaba de ser diferente, mas é muito mais na aposta do autoconsumo. E no autoconsumo há um recurso que toda a gente tem, telhados, e aqui a instalação de painéis no próprio telhado é, além de mais democrático, mais descentralizado, ainda que não traga a eficiência de escala de um grande parque solar, em termos económicos, mas depois tem várias vantagens. A primeira vantagem é, óbvio, o impacto ambiental. Estamos aqui a aproveitar um espaço, um recurso que já temos, que são os próprios telhados. E depois também estamos a produzir a energia onde ela vai ser consumida. Isso depois também traz aqui a redução nas perdas na rede e deixa de ser necessário também, até um certo ponto, uma capacitação da rede. Se nós pudermos produzir a energia nos mesmos pontos onde ela é consumida, conseguimos aqui também, tirando outros desafios, novamente, tirar aqui alguma carga na parte da rede. Relativamente, então, à questão direta de o que é que pode ser feito para agilizar aqui este processo, e voltando aqui um bocado ao tema dos excedentes, há aqui uma medida que poderia ser aplicada, um pouco como tinha dito anteriormente, que é, por exemplo, como comercializadores, nós não podemos descontar a energia que é injetada na rede à energia que um cliente consome. Ou seja, nós neste momento temos que fazer, são dois processos completamente diferentes. O cliente tem que ter uma fatura para a compra de energia e depois tem que ter uma fatura, neste caso uma autofatura, para a venda dos excedentes. Claramente aqui, e já acontece noutros países, termos a legislação permitir-nos nós deduzirmos, no caso de um cliente, a energia que ele está a consumir, a energia que ele está a injetar na rede, isso iria agilizar e facilitar muito todo este processo. Mas estão em conversações com o Governo ou com reguladores? Não há ainda que eu saiba. Eu posso dizer que já tive duas conversas sobre esse assunto com a Secretaria de Estado e com a REN, mas aos dois disse a mesma coisa, têm que falar com a autoridade tributária. A questão aqui é uma questão fiscal, porque eles, tanto a Secretaria de Estado como a REN, ou a Redes, se quiserem, estaria de acordo em fazer isso. E isso é o óbvio e é o que todos precisamos para que seja ainda mais fácil esta relação com o cliente. Para mim, continua a ser uma questão fiscal. Enquanto as finanças não disserem podem fazer, eles não vão permitir. Sim, eu não sou uma perda de imposto. Portanto, não sei exatamente qual é a questão, mas isso tem estado a ser discutido. Há uma perda de imposto óbvia, não é? Porque aqui as finanças estão, neste momento, há uma carga fiscal na energia consumida e há uma carga fiscal depois na energia que está a ser injetada. Mas pelo menos dentro da tal isenção que foi aprovada agora para o Orçamento de Estado... Só tem 1.000 euros por ano, mas podia ser só para os residenciais. Para os residenciais. Já começava-se. Já temos aqui muitas boas ideias, é só falar com... No caso do João França, acredito que a parte do licenciamento não seja tão interessante, mais a parte da implementação... Interessante, mas chega depois. Ou seja, não está tão diretamente ligado, se calhar, com a implementação de projetos, não é? Não. E se calhar era mais aí que perguntava o que é que falta para desbloquear, então? Na parte do licenciamento, eu gostaria de dizer e contar aqui uma história verídica, um caso recente, para as pessoas também ajudar a reforçar a ideia do que é que está a acontecer. Mas no caso do licenciamento, eu, que sou um fornecedor, quando os players vêm ter comigo para efetuar a compra, a partir dessa situação já está resolvida. Mas, por acaso, tive uma situação há muito pouco tempo, gostaria de partilhar, em um cliente que chega a acordo connosco, sinaliza a produção, nós vamos, isto já me lembro bem, mas talvez em maio, sinaliza a produção, os módulos são previstos ser entregues em setembro e ele, a seguir a este momento de formalizarmos o negócio, liga-me a dizer: João, tenho um problema, eu no local onde vai ser a central, nós fizemos agora uma visita ao local e vimos 3 chuveiros
que não tínhamos considerado e eu precisava daquele espaço. E então, por favor, coloca a produção em pausa e enquanto eu vou tentar resolver esta situação o mais rápido possível. Isto em maio, para receber os módulos em setembro, portanto, ainda hoje. O cliente ainda hoje não me disse claramente podes produzir que isto já está resolvido. E quando ele me disser podes produzir para depois me enviar os módulos, isto se tudo correr bem vai ser em março. Ok? Portanto, daqui a nada é um ano. Exato. Portanto, isto... Um caso que ilustra a maioria. Ilustra bem a complexidade que estes senhores passam e outros players passam para efetivamente arrancarem com o projeto. Do nosso lado, o que é que depois nós notamos? Uma curiosidade, que é tudo isto leva a que, quando olhamos para os números de 2022, por exemplo, de janeiro até setembro, vemos um mercado português, que instalou cerca de, se não me engano, 650 watts, por favor, não registrem este número, estou a dizer um número redondo, 650 megawatts de capacidade instalada e, ao contrário de todos os países europeus, mais de metade desta capacidade instalada é autoconsumo. Mais nenhum país europeu tem este rácio. Porque talvez bom para o mercado de autoconsumo, fruto de trabalho também daqui dos colegas e que ficamos muito contentes, quer dizer que existe uma maior sensibilidade e isso está a acontecer, mas depois temos a parte da grande central, do utility, que é mais pequena que o autoconsumo e quando às vezes tenho reuniões com os meus colegas em China, toda a gente fica muito admirada porque isso nunca aconteceu em lado nenhum. Transparece sobretudo dificuldades do lado das utilities. Do lado destes projetos que necessitam uma atenção maior em termos de licenciamento, da complexidade, que no autoconsumo não existe, e portanto, claro que existem pessoas muito mais indicadas para dar sugestões, eu vou dar esta, que também já foi falada aqui, mas de certa forma, que é os espaços mortos das nossas construções, portanto, a nossa cobertura do parque de estacionamento, que acho que é uma medida excelente, mas também, por que não haver um certo incentivo, porque o incentivo, neste momento, parte muito de eu consumo muita energia, o preço da energia está mais caro, então eu procuro a solução. Mas porquê é que não pode haver um incentivo para um caso prático, uma pessoa que tem um armazém vazio, não está a ter consumo, mas tem um telhado na mesma? Porquê é que não existe um certo incentivo a esta pessoa também colocar lá e, visto que não tem grande consumo, injetar tudo na rede e ajudar a rede, e ajudar a comunidade e ajudar à transição energética? Portanto, isto é uma pequena sugestão minha, pessoal, que acho que com um pouco de imaginação nós conseguiríamos contornar muitos problemas, muitos bottlenecks que depois leva a que, por exemplo, o nosso mercado de utility ainda seja mais pequeno que o autoconsumo. Muito bem. Estamos aqui a chegar ao final, portanto, pedia-vos só que cada um desse a sua opinião sobre, tendo em conta todas as dificuldades que falámos, mas também as necessidades de transição energética e as capacidades do país, quais vos parecem as melhores apostas para a transição energética que devemos agora abraçar, em termos de tecnologias? João. Sim. Ia começar de novo por aqui. Eu acho que a grande aposta são três coisas. Portugal tem relativamente pouco espaço para mais biomassa, pouco espaço para mais hídrica ou nenhum. A aposta é claramente do solar, hibridização com eólico, para aumentar, no fundo, a produção que é injetada na rede. Baterias começam a sentir-se uma descida de custos relevante e as baterias são cada vez mais um tema central pela Europa e pelo mundo fora. Eu acho que rapidamente se vão tornar, vão ter um caso económico que suporta a sua instalação e elas são realmente fundamentais. É a única forma de conseguirmos criar um sistema com grande penetração de energia renovável e racional, que não injeta apenas energia nas horas em que ela não é precisa, que guarde para horas em que ela é precisa. As baterias são
por conseguirem fazer o armazenamento de energia elétrica uma forma fundamental de conseguir isso. E eu acho que essa devia ser, ao lado das outras, que já são apostas com as quais toda a gente concorda, são consensuais, a grande aposta. E quando falo no solar, falo numa mistura de escala distribuída, que acho que as empresas adquiriram a consciência de que têm que se tornar imunes, em parte, a uma variação abrupta dos custos de energia, com utility scale, que conjuntamente com baterias é a única coisa que vai poder dar aquela válvula de segurança, um sistema com 80, 70, 80% renováveis precisa de ter. Muito bem. No caso de Lisboa, o que é que... Sem dúvida, a hibridização e o armazenamento. O armazenamento, como o João estava a dizer, é realmente o futuro. Aliás, já há em Portugal legislação também a contemplar o armazenamento, que saiu o ano passado, salvo erro. Portanto, toda a nova legislação tem saído já equiparando os centros eletroprodutores com o armazenamento. Estamos a ver que realmente vai ser a grande forma de termos energia despachável, renovável. Portanto, a hibridização e armazenamento, para mim, acho que é o futuro nesta questão das renováveis. E com a aposta no solar em Portugal, claramente. Entendo. Luís, solar? Eu concordo com o que foi dito. Obviamente que eu falo no solar. Sim. Não é expectável grande inovação no solar em termos de eficiências. Os inversores estão nos 99%, portanto, não se espera muito. Nos painéis solares não é tecnicamente viável que eles evoluam muito mais. É mais em termos de superfície. Em termos de superfície, mas mais do que isso é como é que nós ajudamos as empresas, ajudamos o país a ser mais autossuficiente. E, portanto, isto passa pela eletrificação. Nós não podemos querer ter carros elétricos e ser mais independentes, principalmente do gás, se não reconvertermos um bocadinho a nossa indústria. Temos uma indústria, por exemplo, como a cerâmica, que está a sofrer imenso porque tem custos elevados de energia elétrica e tem custos elevados de gás, quando uma parte do processo para o qual eles usam gás pode ser eletrificado. Portanto, um caso prático que nós estamos a investir, há uma empresa que, eletrificando o aquecimento dos fornos até cerca de 500 graus de temperatura, com energia produzida pelo fotovoltaico, reduz o consumo de gás em quase 45%. O restante, para chegar aos 1200 graus que eles precisam, é com gás. Mas até lá chegar, pode ser feito com eletricidade. E, portanto, acho que tem que haver um investimento, uma estratégia de eletrificação o mais possível para conseguirmos ser mais autossuficientes e dependermos do que não controlamos, Rússias, da vida, etc. E temos sol, temos condições endógenas que nos privilegiam face a outros países. Ótimo. André, é Head of New Energy, portanto... Não, aqui, e reforçando um pouco, e efetivamente a eletrificação é fundamental. A eletrificação é o vetor de energia mais flexível, pode ser usado, e agora com a mobilidade elétrica, que é também um tema fundamental, também vai ajudar aqui em toda esta parte de transição. Aliás, a própria mobilidade depois pode, já há sistemas de vehicle to grid, em que usarmos as próprias baterias dos automóveis para armazenar a energia, termos flexibilização de cargas, pôr, por exemplo, o carro a carregar quando está mais energia solar, pôr o carro a carregar quando a energia está mais barata, também é outro facto interessante. Hoje em dia a eletricidade ao longo do dia tem variações de preços muito significativos, por isso essa flexibilização é fundamental. Deixo só como nota de uma outra tecnologia que interessantemente aqui não foi referida, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde acaba por ser, talvez não é o fim, que na minha opinião acaba por ser algo intermédio, fazer a produção de hidrogênio verde e fazer o blending nos gasodutos. É uma forma de reduzirmos, primeiro, descarbonizamos um pouco a parte do gás natural e reduzirmos também a dependência do gás natural. Agora, eu ia um pouco mais além, isto porque, se calhar, a nossa experiência foi o gás acabou por ser visto aqui como uma energia de transição, porque tínhamos o carvão, que era altamente poluente, o gás menos poluente, e o gás foi visto um bocado como uma energia de transição, daí, por exemplo, a produção elétrica passou muito do carvão para o gás, mas agora depois temos o problema que o gás, e com esta crise, o gás tem aumentado e consequentemente o preço de eletricidade, como ainda tem uma enorme dependência do gás natural, também tem vindo a aumentar. Por isso o hidrogênio verde pode ser aí uma alternativa
para, na minha opinião, intermédia, para conseguirmos fazer esta redução e podermos ir avançando. Mas as apostas da Gold Energy são sobretudo então nessas duas áreas? A Gold Energy acaba por ser parte de um grupo, que é o grupo da Axpo. A Axpo, sim, tem grandes investimentos na parte do hidrogênio verde e é uma grande aposta. No caso da Gold Energy, aqui nós estamos, precisamente, os pilares de atuação são desde a parte solar como na parte da mobilidade elétrica, ou seja, onde apoiamos todos aqui os nossos clientes é precisamente nessa conversão, nessa eletrificação e nessa aposta nas renováveis. Muito bem. João França, o solar é que é a área, mas perguntava em relação se isso será uma boa aposta, tendo em conta agora também os novos desenvolvimentos que temos do solar flutuante, da instalação noutro tipo de superfícies. Bem, aqui há alguns pontos a referir. Efetivamente, em termos de tecnologia no que toca ao solar, ao painel solar, os avanços são muito pequenos. Estamos a falar de aumentos de eficiência de às vezes 0,5, e isso já é um grande feito, em certos casos. Portanto, a evolução desta tecnologia é lenta, mas também é uma questão de escala e de perspectiva. Nós temos vários gigawatts para serem instalados e com potencial de serem instalados em Portugal. E reparem que se eu tiver um módulo solar que ao final de 30 anos de vida útil, produz, em média, mais 3%, se pegarmos num gigawatt de instalação e adicionarmos mais 3%, temos mais 30 megawatts de produção. E quem é que se pode dar ao luxo de deitar fora 30 megawatts neste momento? Nós já vamos atrasados para cumprir as metas. Okay? Portanto, isto em termos da tecnologia propriamente dita de solar. Mas eu partilho também a opinião dos meus colegas que será o armazenamento, em termos de tecnologia. Pessoalmente não entendo porque é que ela ainda não arranca. Ou melhor, eu entendo, é uma razão económica, mas depois luto comigo próprio porque se é uma razão económica, porque é que as pessoas compram um Mercedes, topo de gama, e não um carro para deslocar da A a B. Também é uma questão económica, mas não se faz essa análise, não é? As pessoas querem, podem e têm. E eu acho que o armazenamento também é uma questão de desbloquearmos esta situação da análise económica e passar a ser um statement também das pessoas que produzem, armazenam, ou em escalas maiores também temos um pedaço de energia que é despachável no momento. Acho isso importante e não é uma inovação tecnológica, mas é uma coisa que acho que tem muito espaço para andar, é as comunidades de energia. Porque se, por um lado, as pessoas não querem uma central fotovoltaica no seu quintal, mas se for uma comunidade de energia em que todos participam, todos tiram algum proveito dessa comunidade, a aceitação socialmente é espetacular e eu acho que temos muito ainda para explorar nesse tipo de negócio. O João tinha falado de um desequilíbrio estranho que havia de termos muito solar mais em autoconsumo do que até nas utilities. Seria interessante Portugal ser um caso em que o solar avançava sobretudo à base de autoconsumo? Sim, seria. É sempre interessante, é ótimo, mas não chega. Pronto, nunca dispensando do outro lado. Muito bem, obrigada a todos. Ficamos por aqui hoje. Obrigado.